Oi, bom dia, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho, assim, até vou pegar aqui com vocês, ó, para se basear. Existe uma aula lá, se vocês pegarem pela lista de vocês, né, tem lá aula um, né, aula 2, o que é sustentabilidade e tal. Tem uma aula que fala sobre o pensamento criativo da filosofia, né? É bem legal a gente pensar que assim, na prática, quando o pensamento, quando a gente começou a pensar em criatividade, em ideias, essas coisas todas, que é uma coisa mais atual, né, mais da nossa modernidade, já tinham pessoas que eram super criativos há muito tempo atrás, quando não tinha nem luz elétrica, né? Se você imaginar na época da filosofia, dos grandes filósofos ou dos primeiros filósofos, eles tinham insights maravilhosos, às vezes observando o universo, observando o céu. Eles olhavam para cima e pensavam um monte de coisa. Se você pensar, por exemplo, um raciocínio do Descartes, por exemplo, penso, logo existo, meu, ele está falando da consciência. Eu até tenho um livro do Antônio Damasio, que é O Erro de Descartes, né, que é justamente dentro dessa linha de raciocínio de penso, logo existo, porque quando você está pensando, significa que você tem consciência, então você tem consciência do que você é ou de quem você é. E aí então a gente está falando de consciência. Isso é bem legal, né, de pensar nesse raciocínio da filosofia. Então existem vários filósofos que nos ensinaram criatividade por N pensamentos, por N lógicas, né? O próprio estudo da lógica, da matemática que veio desses caras. Então, assim, são caras geniais. Então, eu sempre gosto de pensar assim, se a gente falar que a gente venera como publicitário Washington Oliveto, ou venera William Vac como jornalista, ou alguns grandes textos, né, que a gente tem aí, inclusive pessoas que já não estão com a gente, né, que já faleceram, a gente tem que pensar o seguinte, não, realmente essas pessoas são excelentes, né, são ótimos jornalistas, ótimos publicitários, pessoas muito criativas, né? Quem que vai duvidar da criatividade de um texto do Pedro Bial, né? Claro, a gente está lá acompanhando esse texto, mas a verdade é que hoje escrever, né, tem toda uma técnica, tem toda uma prática. E naquela época, os filósofos, eles simplesmente estavam criando do zero. É como se realmente fosse um artista, né? Ele tem uma tela em branco e começa a pintar jogando as primeiras cores, os primeiros traços, né? No caso desses caras, eles estavam as ideias que depois revolucionariam, né, toda a humanidade. Eu fico imaginando os pensamentos, por exemplo, cartesianos, né, que ficaram mais de 100 anos, por exemplo, quando falavam que a Terra era o centro do universo, esse pensamento ficou por muito tempo, né? Na hora que veio um cara e falou assim, não, o Sol é o centro do universo, colocaram o cara na fogueira, né? Porque era uma época que essa prática era comum de pessoas que divergiam dos pensamentos, né, da época. Então, essas pessoas, né, se for pensar um cara que teve uma ideia diferente do que a sociedade estava, foi queimado, realmente esse cara tinha que ganhar um prêmio de criatividade. Esse sim era criativo, né? Hoje você fala, tive uma ideia boa para um comercial, ou uma boa ideia para uma matéria, ou para um evento, é óbvio que é respeitável, mas não se compara àquela época. Então, quando a gente fala de criatividade, uma coisa que eu gosto muito de estimular é essa questão de literatura mesmo, de você ler outros autores, não só autores relacionados à técnica. Então, a gente tem até uma aula que a gente fala do João Carrascosa, né, que é um cara super importante para a criação publicitária, para texto, para criatividade. Mas aí tem um livro que eu coloquei à disposição de vocês, até vou guiar um pouco o texto aqui, mas esse texto aqui, da Mônica Martinez, eu até fiz um fichamento que eu vou colocar lá à disposição para vocês. Mas ela fala um pouquinho sobre essa questão, que é uma criatividade acessível a todos. Quer dizer, hoje você tem como fazer um trabalho, digamos, de construção da sua criatividade, né? Então, quando a gente imaginar, por exemplo, um filósofo lá, né, dos nossos antepassados, que eles partiam de um insight, eles não, de repente, ficavam desenvolvendo uma técnica ou pensavam em design thinking para criar alguma ideia. Eles simplesmente partiam do nada, tinham um insight e desenvolviam um raciocínio dele. Hoje não. Hoje tem um monte de técnicas e aí essas técnicas eu vou passar um pouquinho aqui com vocês no texto da Mônica Martinez, tá bom? Ele tem o título Tive uma Ideia, né? E aí o que é criatividade e como desenvolvê-la. Então é um livro bem legal, assim, porque ele fala um pouquinho essa questão da filosofia e tal, principalmente da criatividade relacionada à filosofia, ao pensamento, né? Então ele vai abordar a questão da jornada do herói,
né? Inclusive ela tem um livro sobre isso, né? Sobre essa construção das histórias, né? Sobre a história da criatividade. Ele trata de várias coisas, assim, né? E é bem objetivo, sabe? Então ele tem um primeiro capítulo que fala sobre essa questão da história, né? Da criatividade e tal. Ela é uma professora que participa de Intercom, é uma pessoa super fera, né? Com doutorado, com um monte de especializações. Então é um livro que tem bastante fundamentação. Não é um livro, assim, de um cara que trabalhava em redação ou sei lá o quê, que de repente fura, sabe? Não, é um cara que realmente está lá fazendo, a pessoa que está lá realmente fazendo história e ao mesmo tempo pesquisando, né? Então, ela fala um pouquinho sobre o estudo do comportamento, né? Traz um pouquinho de histórias sobre a psicologia, né? Fala um pouquinho sobre a psicologia cognitiva, tal, e aí ela vai ligando essa questão da psicologia à criatividade. Lógico, a gente sabe que criatividade tem muito a ver com a questão da percepção. Então, assim, se eu vivo num lugar onde todo mundo veste azul, e aí então o azul é comum, se chega uma pessoa lá de azul, é mais uma pessoa, então eu não vou considerar essa pessoa criativa. Agora, quando chega uma pessoa de verde, aí, ou um azul todo recortado, aí a gente vai falar, pô, essa pessoa é criativa. Por quê? Porque ela veio de uma forma diferente. Então, em algumas culturas, como todo mundo é muito padronizado, quando pega uma pessoa diferente daquilo lá, a gente vai, por exemplo, dizer que essa pessoa é criativa, mas por quê? É diferente. Isso tem muito a ver com a percepção. Então, a gente liga muito essa questão da criatividade. E aí ela fala o que é criatividade, né? Fala sobre os portais da criatividade, né? Que é um processo de aquisição. Então, assim, acho que a primeira coisa importante de a gente entender, até é legal, falar desses 5 portais, assim, né? Que facilitam essa compreensão do mundo. Assim, o primeiro é o cotidiano. Assim, a gente aprende muita coisa no nosso cotidiano. Uma criança, quando nasce, ela vai vendo os pais, vai vendo tudo que acontece na volta dela e ela está aprendendo. Muito mais do que quem está ensinando, assim, falando, olha, faça isso, ou isso aqui é tal coisa. E nós, que trabalhamos com comunicação, a gente aprende muito com o nosso cotidiano. Diga-se de passagem, um jornalista escreve ótimas matérias reportando e representando aquela história de uma pessoa, do dia a dia daquela pessoa, do que está acontecendo no nosso dia a dia. Diga, o jornal, por exemplo, o Diário, está lá falando o que está acontecendo no dia a dia. Hoje vai ter uma enchente, amanhã teve um furacão, aí nasceu, né, o filho do príncipe e assim por diante. Então, a primeira questão é o cotidiano. Assim, a gente tem que absorver muito o cotidiano, tem que estar atento a isso. E isso é uma coisa que a gente via muito lá nos filósofos, por isso que eu introduzi com a filosofia. Por incrível que pareça, a filosofia nasceu do cotidiano, de observar o cotidiano das pessoas. E aí eles estavam observando, na época não tinha televisão, né, que a gente brinca. Então assim, pô, você imagina um cara, por exemplo, um Sócrates, um Aristóteles, que estava lá vivendo um mundo que não tinha praticamente nada para se distrair. A distração era justamente a observação. Então os caras estavam lá escrevendo e pintando e registrando coisas que eles estavam observando no cotidiano. Então, o cotidiano é uma estrutura, uma porta, né, ou um portal, como ela coloca, muito importante para a gente estar, assim, modificando as coisas, criando as coisas. Então, é nesse sentido. A próxima que ela coloca é um pouco mítico-religiosa, assim, é como se falasse assim, aquela coisa, né, de, para viver um grande amor, ou então algo parecido com isso. Por exemplo, Deus que, né, deu um insight. Então é muito do divino, né? Quando você fala assim, graças a Deus tive uma ideia, né? No fundo, aquela ideia faz parte também do teu processo de construção do cotidiano, claro. Só que efetivamente, né, a gente sabe que tem um processo lá, tem um processo mental. Mas muita gente liga a questão do divino. Então também é um portal nesse sentido. Né? Então aí você vê a própria, né, criatividade divina, né? Que a gente fala, pô, esse cara é genial, tal. Então é alguma coisa que está fora da materialidade ali do dia a dia, como se o cara tivesse um dom, né? Muita gente fala isso, criatividade é um dom, e realmente tem um insight que tem a ver com essa questão. O próximo é o filosófico, né? Aí ela mostra então essa coisa da ideia abstrata, né, para chegar à criatividade, buscando um pouco esse pensamento da filosofia que eu já coloquei para vocês. O quarto portal é o científico, né, destinado ao empírico, à experiência, até mesmo à intuição. Então, assim, você até tem uma técnica que a gente dá em redação publicitária que é tentativa e erro. Por exemplo, eu vou fazer um slogan para uma marca, ou eu vou, no caso do jornalismo, criar um título para minha matéria.
eu vou lá e faço vários, assim, e aí de repente eu vejo que aquele lá fica melhor do que o outro, ou seja, eu vou experimentando, eu vou fazendo vários até chegar o momento que fala assim, não, esse aqui é legal. E o último, né, o portal, né, o quinto portal que a Mônica traz, é o artístico, né, que ele está relacionado realmente à questão genial. Né? Quando a gente fala, por exemplo, o Washington Oliveto é um cara genial, a gente está falando o quê? A gente está falando de um cara que, de repente, não conhecia técnica nenhuma, não teve aula de criatividade, não teve aula com ninguém, simplesmente ele começou a fazer aquilo, fazia de uma forma toda dele, né, né, de uma forma toda dele, e acabou criando coisas geniais. Então, a base, né, acho que esse, o mais importante do livro da Mônica para a nossa disciplina aqui tem a ver com essa questão dos portais, e aí ela detalha bastante. Como eu falei, recomendo, né, a leitura desse livro, é um livro bem rápido de ler e tal, e aí você fica bem à vontade. No capítulo 4, a gente tem uma parte que fala sobre os processos criativos, né, sobre o processo criativo, né, e aí é onde a Mônica, e eu também concordo, né, defende que a criatividade é um processo, não é algo assim que simplesmente surge do nada. Não, é um processo. Né? Mesmo os caras geniais, eles estão vivendo o cotidiano, eles estão analisando, observando, então tudo isso faz parte de um processo de criatividade, tá bom? Então, basicamente é isso, né? Eu queria reforçar essa ideia da filosofia, trazer um pouquinho a filosofia com a criatividade, que eu acredito que é um bom tema para a gente discutir, refletir, pensar assim, poxa, teve cara lá atrás, quando não tinha televisão, não tinha mídia, não tinha nada, que olhava para o céu e conseguia perceber que se ele estava pensando, ele existia, ele estava falando pela primeira vez da consciência, algo que depois, com a psicologia, com a neurociência, ficou mais do que comprovado, tá bom? Então, forte abraço, leia esses textos, leia os materiais que estão aí disponíveis e até mais.